Bom, pessoal, nós estamos aí, sempre eu gosto de falar, né, do tal do... O que a gente coloca sempre na Páscoa, né? O coelho da Páscoa, né? Talvez você tenha se perguntado, né? Páscoa é chocolate, né? O que tem a ver coelho da Páscoa, se coelho não bota ovo, né? Ovo de Páscoa, né? O que tem a ver? Não seria melhor a galinha da Páscoa do que coelho da Páscoa, né? Assim, eu não tenho problema em comer chocolate, né? Até se alguém quiser me dar, eu vou agradecer. Mas a gente precisa tomar cuidado para não perder a essência, né? A essência do que é a Páscoa, né? Eu já contei essa historinha, mas ela sempre é interessante. Diz que um filhinho chegou para o pai e falou assim: papai, o que é Páscoa? Ora, a Páscoa é uma festa religiosa. Igual ao Natal, perguntou o filho, parecido. Só que o Natal comemora-se o nascimento de Jesus. E a Páscoa, se não me engano, disse o pai, a ressurreição. Ressurreição, disse o filho, ressurreição. Marta, vem cá, chama a esposa, né? Começa a ficar confuso já. Sim, diz a mulher. Explica para esse garoto o que é ressurreição para eu ler o meu jornal. Bom, meu filho, diz a mãe, ressurreição é tornar a viver após ter morrido. Foi o que aconteceu com Jesus, 3 dias depois de ter sido crucificado. Ele ressuscitou. Entendeu? O menino diz, mais ou menos. Mamãe, Jesus era um coelho? O que é isso, menino? Me fala uma bobagem dessa, coelho. Jesus Cristo é o papai do céu. Nem parece que esse menino foi batizado. Jorge, esse menino não pode crescer desse jeito, sem ir na missa, ou pelo menos no domingo. Até parece que não lhe demos uma educação cristã. Já pensou se ele solta uma besteira dessa na escola? Deus me perdoe, amanhã mesmo vou matricular esse moleque no catecismo. Mamãe, mas o papai do céu não é Deus? Pergunta o filho. É, filho, Jesus é Deus. Jesus e Deus são a mesma coisa. Você vai ver isso no catecismo. É a Trindade, mamãe? A mãe diz, é a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, mãe? É, mas não fica em Minas Gerais? Ela diz, sacrilégio. É por isso, mãe, que a Ilha da Trindade fica perto do Espírito Santo? Não é estado do Espírito Santo que compõe a Trindade? Meu filho, Espírito Santo é Deus. Não é estado de Minas Gerais. É um negócio meio complicado, nem sua mãe entende direito. Mas se você perguntar no catecismo, a professora vai explicar tudinho. Bom, se Jesus não é coelho, quem é o coelho da Páscoa? Sei lá, é uma tradição, é igual o Papai Noel, só que ao invés de presente, traz ovinhos. Mas coelho bota ovo, mãe? Chega, menino, deixa eu fazer o almoço que eu ganho mais. Papai, não era melhor que fosse galinha da Páscoa? Então, eu acho que as crianças realmente elas devem ficar confusas, né? Porque esse comércio aí, né? Tanto chocolate, tanta coisa, tanto ovo de Páscoa, e as crianças chegam a pensar, o que é, né, Páscoa? Será que é uma festa gastronômica, né? Ou será que é uma festa religiosa? E até achei interessante o pessoal do trabalho com as crianças aqui, eles não decidiram entregar nada relacionado a coelho, de Páscoa, né, nada a ovos. Eles fizeram os pais e as mães, os filhos vão levar aí um chocolate para casa, mas eles fizeram um potinho, e no potinho tem um cordeiro, uma ovelha, né? E é o Cordeiro Jesus. Então a Páscoa é o Cordeiro Jesus, né? E não o coelho de Páscoa, né? Então uma iniciativa importante aí, tem algumas escolas evangélicas, cristãs, que já também, em vez de dar chocolate, dá doce de leite, dá outras coisas, até para ver se quebra um pouco essa ideia de que Páscoa é ovo de Páscoa, é chocolate, né? Então a gente precisa sempre falar sobre isso com nossos filhos. Bom, então eu quero, tirando essa parte introdutória, eu quero fazer um caminho aí, lá da sexta-feira, da triste sexta-feira, né? Triste sexta-feira, onde aconteceu a prisão, a morte de Jesus, né? E a gente realmente sabe que foram dias difíceis. Pessoal, vamos começar lá no Getsemane. Lá no Getsemane, né? Cantamos uma música tão linda hoje aí, né? Do Getsemane. Acho que muitos, quem conhecia essa música? Dá um sinal para mim. Conheciam essa música?
no Getsemane, Foi no Getsemane, conhecia, né? Muito linda essa música, eu pedi para o Paulo cantar essa música hoje, né? Porque já rolou, essa música roda muito no WhatsApp, muito nas redes sociais, com as cenas da paixão de Cristo, né? Uma música bem conhecida já, e ela é linda demais. E o Getsemane não é só uma música, mas é uma cena, um episódio que aconteceu na vida de Jesus, né? Que depois dele despedir os discípulos daquela ceia, dele lavar os pés, né, dos discípulos, ele chega, pega a toalha, ele lava o pé de cada um, e Judas naquele momento ele sai para trair, né, e agora já não são 12, são 11 discípulos. Judas vai buscar o seu dinheiro para entregar Jesus, e esse encontro vai se dar lá no Getsemane. Jesus vai estar orando, dizendo assim: Pai, passa de mim este cálice, né? Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus já está sabendo, está ciente do que ele vai enfrentar no Getsemane. Mas aí, quando chega Judas, chegam os soldados, prendem Jesus, ele vai ser julgado. É o julgamento de Jesus. Não tem como falar tudo, irmão, é muitos detalhes. Se eu for falar sobre a cena que chega Jesus fala para Pedro guardar a espada, não dá tempo, é muita coisa. Eu selecionei algumas partes da paixão de Cristo que a gente fala, para ver se a gente traz à mente o que é Páscoa, o que é a morte de Jesus, o que é a ressurreição. Então, o julgamento de Jesus, ele aconteceu algumas etapas, né? Depois que ele foi preso no jardim do Getsemane, a primeira etapa foi o julgamento judaico. Por quê? Os fariseus eram os que estavam pé da vida com Cristo, né? Eles queriam dar uma forma de calar Jesus, queriam tramar um plano, e eles tiveram uma ideia de quê? De levar Jesus até Pilatos, porque eles não poderiam matar alguém, por serem religiosos, eles não poderiam dar uma pena de morte, né? Eles não tinham esse poder de impunir uma pena, eles julgavam diante da lei, e diziam que Jesus era acusado de blasfemar, dizer que era Deus. E assim eles vão encaminhar Jesus para Pilatos, né? Você conhece a história de Pilatos, né? Jesus vai chegar, eles vão estar alegando que Jesus Cristo é um revolucionário político, dizendo que ele está vedando de pagar tributo a César, ele está pervertendo a nação. Isso era mentira, porque Jesus Cristo não tinha esse objetivo, né? E Pilatos tenta de alguma forma lavar as suas mãos desse julgamento, tenta encontrar algum jeito de não se envolver, que ele vê que Jesus era um homem piedoso, um homem sério. Ele vê, a mulher dele diz para Pilatos: não se envolva com esse justo. E o que ele faz? Ele encaminha Jesus para Herodes. Como ele fica sabendo que Jesus é da região da Galileia, ele encaminha Jesus para um outro local, para ser julgado por uma pessoa que tinha federação naquela área. E assim Herodes, que a Bíblia pinta como um sujeito muito assim, meio assim arisco, doido, meio maluco, parece que ele quer ver Jesus, para ver Jesus faz algum milagre, se Jesus transforma, sei lá, água em vinho lá no seu palácio, na sua casa, e Jesus Cristo não fala nada, entra em silêncio, vai embora em silêncio, e Jesus fala: eu não quero muita coisa com esse homem não, vou mandar ele de novo para Pilatos. E Jesus então novamente volta para ser julgado por Pilatos. Gente, Pilatos está numa crise, ele vai pensar várias coisas. Uma delas é assim, ele fala: deixa eu dar um açoite em Jesus e libero, resolve. Outra ideia que ele tem é mandar para Herodes, ele já fez isso. Outra ideia que ele tem é talvez oferecer um prisioneiro chamado Barrabás. De alguma forma Pilatos quer se ver livre dessa situação. Ele tem consciência de que Jesus é inocente. Ele quer proteger a sua mente, a sua consciência de que está fazendo algo errado. Então ele diz assim: vou tentar outra estratégia. Eu vou oferecer para vocês um prisioneiro chamado Barrabás e um prisioneiro chamado Jesus. E sempre naquela época do ano, eles soltavam um prisioneiro. Quem sabe na mente dele, Jesus ia ser escolhido. Jesus ia poder sair livre, né? Mas vocês sabem que não é o que acontece. A multidão gritava, né? Vocês querem quem? A multidão gritava: Barrabás, solte Barrabás. Diz a Bíblia,
versículo 20 do capítulo de Lucas 23, que desejava Pilatos, não precisa abrir a Bíblia, gente, é muita coisa, é muito texto, não dá para ler agora. Diz a Bíblia que Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão insistia, gritava, crucifica Jesus. Ele chega a dizer assim, Pilatos fala, eu não vejo em Jesus crime nenhum, eu não vejo nesse homem crime nenhum, mas a multidão gritava ainda mais, crucifica-o. E aí ele dizia, que mal ele fez, eu não achei nada para condená-lo, eu vou castigá-lo e vou soltar, mas a multidão gritava ainda mais, crucifica, e diz a Bíblia que o clamor da multidão prevaleceu, e Pilatos decidiu atender o pedido, soltou Barrabás, que tinha cometido um homicídio, estava encarcerado, e deixou Jesus à vontade para ser crucificado, né? Você sabe que a Bíblia fala, Barrabás, em Lucas 23, fala que ele tinha cometido homicídio, Barrabás, então ele merecia estar preso, mas a multidão dizia, Jesus, com certeza a multidão estava sendo impulsionada pelos fariseus, né, pelas pessoas ali dizendo, vamos crucificar Jesus. E assim, gente, Jesus vai caminhar para um momento muito difícil, né, chamada crucificação romana, né, a pior forma da época, crucificação, né, era a forma de maior violência física, psicológica, era uma violência terrível, e Jesus Cristo então vai ser encaminhado para a crucificação romana. A primeira coisa, eram os açoites, né, antes de chegar na crucificação, o prisioneiro ia passar pelos açoites, né, uma prática de açoitamento, a pessoa era atada, no tronco, amarrada, o chicote, uma larga tira de couro, pedaços de chumbo, bronze, ossos nas pontas, e assim o corpo ia sendo rasgado, flagelado, uma maneira bárbara. Os carrascos que faziam isso chegavam a ficar cansados, suavam de tanto flagelar, de tanto chicotear aquela pessoa, e a carne ia ficando ensanguentada, pedaços de carne iam ficando pendurados, e assim a flagela romana ia sendo feita. Também você sabe que a coroa de espinhos, né, em vez de uma coroa de ouro, como um rei merecia, entregam para ele uma coroa de espinhos, como se fosse uma afronta, né, dizendo assim, não, você não é um rei, você é o rei, aí, você é o rei, toma a sua coroa, né, e aquela coroa, você sabe que com certeza sangrou a sua cabeça, sangrou, e deve ter doído e muito também. E assim, Jesus vai pela a sua caminhada, até chamado lugar do Gólgota, o lugar da caveira, né, onde ele ia ser crucificado. Ele vai carregar a cruz, vai andar naquelas ruas apertadas de Jerusalém, né, ele vai... o objetivo era que todo mundo visse isso, né? Todo mundo que passasse ali, visse o prisioneiro carregando a cruz, para que sirva de lição, para que nunca mais ninguém faça esse crime, né? Para que nunca ninguém mais cometesse novamente essa situação errada diante da lei. E assim aqueles becos estreitos, tortuosos de Jerusalém, aquele piso escorregadio, desnivelado, pedras mal assentadas, Jesus ia andando ali com aquela madeira nos seus ombros, às vezes caía, batia o rosto no chão, porque seus braços estão amarrados no tronco. Assim ele vai andando, e vai fazendo a sua via crucis, né? a via da cruz, o caminho da cruz, um caminho de muito sofrimento, o seu sangue derramado por esse caminho, até que ele chega então no lugar da crucificação, chamado o Gólgota. Começava ali um ato terrível, primeiro porque agora o prisioneiro deveria ser amarrado, pregado naquelas tábuas. Eles ofereciam uma droga naquela hora, um analgésico ali, para aquele horrível ritual, né? Eles ofereciam isso para a vítima conseguir suportar, e Jesus Cristo, diz os estudiosos, provavelmente foi deixado completamente nu, jogaram ele ali na cruz,
totalmente nu, de costas contra a cruz. Um soldado coloca-se, segura no seu peito, nas suas pernas, enquanto isso estão amarrando os seus braços. Um prego de 12 centímetros, 12 centímetros está sendo colocado nas suas mãos, e assim ele vai ser levantado, a cruz vai ser colocada, a estaca vai ser colocada na terra, e assim Jesus está pregado naquela cruz, né? Com certeza, quando levantava aquela madeira, aquela cruz, a pancada seca na terra, fincando no buraco, e ali ele estava com muita dor, com muito sofrimento, e ele fala uma das frases mais lindas nessa hora, que ele fala assim: Pai, perdoa seus pecados, eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto as pessoas estão zombando, cuspindo, machucando, ferindo, amarrando, colocando uns pregos nas suas mãos, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Os soldados, era um dia comum, para aqueles soldados ali era uma tarefa, rotina, era uma coisa diária. Aqueles soldados ali não sabem o que estão fazendo na realidade. Começa a escurecer, diz o Evangelho de Mateus, há uma escuridão, o dia fica escuro, fica negro, o céu parece que está chorando. É um dia muito triste, um dia muito triste. Nisso, nós sabemos que 2 ladrões vão ser colocados do seu lado, e ele vai ficar, parece que um pouco mais alto, no meio desses 2. Um deles talvez até seja algum amigo de Barrabás, de prisão, algum homem mau, alguma pessoa que tinha feito também algum crime bárbaro, e está lá na cruz, Jesus no meio, diante de 2 ladrões, um em cada lado, e um dos ladrões fala assim: você não é Cristo? Salve a si mesmo. Mas o outro diz assim: ei, o que você está falando isso? Você não teme a Deus, nem estando nessa sentença? Nós estamos sendo punidos porque merecemos, os nossos atos merecem essa punição, mas esse homem aí, Jesus, nada cometeu. Então ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E assim continua a zombaria, continua as pessoas ali embaixo querendo oferecer a ele o vinagre, né, para refrescar. Ele chega a dizer assim: tenho sede. Interessante, o Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, o Senhor da glória, pede um gole de água. Ele diz: eu tenho sede. Mas era a sua missão, a cruz era a sua missão. E depois dele cumprir todo aquele trabalho, aquela punição, ele inclina a cabeça para trás, ele toma o último fôlego e ele grita uma palavra que está escrita ali: tetelestai, uma palavra grega que significava totalmente pago. Está consumado, o propósito divino está efetuado. Jesus Cristo cumpriu a sua missão, desde o Getsêmani, onde ele disse: Pai, passa de mim, mas não seja a minha vontade, sim a sua. Agora ele pode dizer: está pago, está consumado. E gente, nessas palavras encontramos a nossa salvação. A cruz é substitutiva, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era de Adão e Eva, era de todos nós, mas Jesus diz que Ele tomou a cruz para Ele, sobre si as nossas dores, Ele levou, diz assim a palavra de Deus. É claro que vai ser um sábado, a sexta-feira vai acabar, vai ser um sábado triste. Passa para mim aí. Vai ser um sábado de luto. Diz que um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, natural de Arimateia, procurou Pilatos e pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz. Tirou-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e colocou num túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém.
Esse homem teve o capricho, o cuidado de cuidar do corpo de Jesus. Talvez ia ser velado, ia ser enterrado como indigente, se não fosse esse homem dizer: não, esse homem tem valor, esse é Jesus Cristo, esse é o Messias, não pode ter um final tão trágico, não pode deixá-lo abandonado. Ele foi lá e pediu o corpo, disse: deixa eu fazer um velório digno, deixa eu enterrar Jesus, deixa eu dar uma cova, um túmulo novo, que nunca foi usado, deixa eu colocar um lençol fino, um lençol de linho, deixa eu dar dignidade, pelo menos na sua morte. E aquele dia triste, Jesus morto, os discípulos decepcionados, os discípulos diziam assim: agora, Pedro diz: eu vou pescar. Era pescador, virou discípulo, agora ele diz: vou pescar, porque Jesus morreu. Vamos voltar para a nossa velha profissão, né? Muitos já abandonaram, Judas traiu, Pedro negou, eles estão perdidos, eles estão sem ideia para onde caminhar, eles estão desanimados, estão abatidos, estão sem esperança. Foi um dia muito triste para eles. Poxa, a gente andou com Jesus, ele dizia tanta coisa, ele fez tantos milagres, ele curou tanta gente, ressuscitou Lázaro e ele mesmo morreu na cruz. Poxa, se ele conseguiu tirar um homem que estava morto 4 dias, Lázaro, por que ele não podia ter saído daquela cruz? Era uma decepção, gente, uma decepção imensa. Mas chega, a Bíblia fala que ainda que a noite dura para sempre, a alegria vem pela manhã e vem o domingo da ressurreição. As mulheres vão no túmulo lá para fazer uma homenagem, levar uma especiaria. Elas vão fazer a sua homenagem, levar perfumes, com muito carinho no corpo, para o local que Jesus estava sepultado. Vai lá Maria Madalena, Salomé, Joana, foram até a tumba de Jesus, diz a Bíblia, né? Elas vão lá ajudar para que diminua o cheiro da decomposição do corpo de um morto. Elas vão lá para trazer um pouco de perfume naquela situação tão triste. Mas quando ela chega lá, gente, aquelas mulheres, diz a Bíblia que a pedra estava removida. A pedra não estava lá. Por um instante, elas ficam assustadas. Elas dizem: roubaram o meu Senhor. Roubaram Jesus. Alguém veio aqui e roubou ele. Você imagine, você vai no ver, se morreu um ente querido seu, você vai visitar ele amanhã lá, não está lá. Não está no cemitério, o corpo dele. Não, roubaram. É possível. Porque eles não entendiam ainda a ressurreição. Para eles era novidade, eles estavam ainda em processo, os discípulos. Pedro falou para Jesus: Jesus, eu nunca vou te negar. Pedro, você não vai para Jesus, você não vai para a cruz. Eles não estavam entendendo nada. Pedro, sai da minha frente, Pedro. Eu vou para a cruz. A cruz é meu lugar, Pedro. Diz que o semblante de Jesus tinha o claro propósito de que ele ia para a cruz. Eles ainda não entendiam, as mulheres não estavam entendendo nada, o corpo sumiu. O que aconteceu com o nosso mestre, com o nosso Senhor? Aí vai aparecer os anjos e vão dar a notícia para aquelas mulheres, não é para os homens não, para as mulheres. Eu não encontrei uma foto que mostra isso, mas os anjos falam assim: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu enquanto ele estava com vocês, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. E diz a Bíblia que elas se lembraram daquelas palavras de Jesus. Agora fazia sentido. Agora que elas estavam perdidas, elas estavam sem saber, agora elas lembraram: é verdade, Jesus falou que ia morrer e ia ressuscitar. Agora as coisas começam a estar agora em ordem. E elas começam agora a celebrar, porque Jesus não está lá. E elas vão correndo, elas falam para Pedro, elas falam para os demais discípulos, que na princípio duvidam delas. Eles têm que ir lá olhar com os próprios olhos. Tomé diz: só vou acreditar se eu ver. E depois Jesus apareceu para os discípulos. Jesus apareceu também para tantos outros, como até para João na ilha de Pátmos, se revelou, como estamos vendo aqui na aula de Apocalipse. Mandou João escrever a carta de Apocalipse. Jesus apareceu a Paulo, disse: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E até hoje Jesus se revela a nós.
Jesus fala conosco. Olha, gente, você não vai encontrar a notícia de que encontraram o corpo de Jesus. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar nunca ninguém achando o corpo de Jesus. Você pode ter certeza disso. Porque a ressurreição na época de Jesus era um fato inédito. Ninguém entendia o que era ressurreição. Não era possível que isso foi uma invenção da cabeça deles. Eles não tinham tanta criatividade, aqueles pescadores. É uma grande verdade que Cristo ressuscitou. E olha, a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião é porque o túmulo de Jesus está vazio. Essa é a grande diferença. Se você for no túmulo de Buda, ele está lá. Se você for no túmulo de Maomé, ele está lá. Se for no túmulo de Allan Kardec, ele está lá também. Mas você não vai achar ninguém no túmulo de Jesus. E tem uma placa lá em inglês, lá em Jerusalém, que fala: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Você pode dar um glória a Deus? É bom falar de ressurreição, não é, irmãos? Que coisa linda que Jesus fez. Tirem o crucificado da cruz. Essa é uma matéria na revista Ultimato. Eu achei muito interessante. Tirem o crucificado da cruz. Às vezes a gente acha que a gente crê num Jesus morto. Às vezes a gente crê num Jesus fraco. Um Jesus que está triste. Às vezes você tem um quadro de Jesus na sua casa, onde ele está tão triste. Um quadro que ele está assim depressivo, chorando. Obrigado, Vitor. Às vezes você tem um quadro na sua casa tão frio, tão triste. Às vezes você usa um pingente. Às vezes você usa... Como chama esse negócio aí, pessoal? Crucifixo, mas quando você põe no pescoço aqui uma corrente, um colar, e está lá o Cristo morto. Não, gente. Cristo vivo, a cruz é vazia. Cruz vazia. Nós podemos colocar uma cruz vazia nessa igreja, mas nunca vamos colocar o Cristo morto nessa igreja. Nunca vamos colocar um Cristo nessa parede com cara de morto, triste. Nunca. Porque Ele está vivo. Nós vamos colocar o Cristo vivo, a cruz vazia. Se eu for usar uma cruz, é a cruz vazia. E pode usar a cruz. Use a cruz, é o maior símbolo do cristianismo. Use a cruz no seu pingente, no seu colar, no seu brinco às mulheres, o que quiser. Use a cruz, mas a cruz vazia. Tirem o crucificado da cruz. Ele passou pela cruz, mas ele não permanece na cruz. Ele não permanece na cruz. Amém? Esse é o domingo, é hoje, é a ressurreição de Cristo, gente. Sexta-feira, ele morreu. Sábado, um dia triste. Mas domingo é dia de celebrar da triste sexta-feira ao domingo da ressurreição.